Olá, gente. Hoje nós vamos estudar sobre os transportes através da membrana plasmática, tá? Lembrando que uma das principais características da membrana plasmática é a permeabilidade seletiva, ou seja, a membrana plasmática ela seleciona o que entra, né, e o que sai das nossas células, né? Por isso ela é tão importante, porque as nossas células precisam muitas vezes de mandar alguma coisa que esteja fazendo mal às nossas células para fora e também receber algo, né, que seja importante, por exemplo, oxigênio, glicose, né, água, tá? Como tem no exemplo aí na imagem. Esses transportes, eles podem acontecer de duas formas. De forma passiva, né, ou seja, sem gasto de energia, e de forma ativa. Aí na imagem nós temos exemplos de transporte passivo, tá? Primeiro aqui, o transporte passivo, como eu já falei, ocorre sem gasto de ATP. Esse ATP significa energia, tá bom? ATP é energia, tá bom? Significa adenosina trifosfato. Então, o transporte passivo pode acontecer de três formas, né? Nós temos a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Antes de vocês entenderem, temos que lembrar, né, aí no texto de vocês está falando o que significa hipertônico e o que significa hipotônico, né? Hipertônico é quando eu tenho um ambiente onde tem uma concentração maior de soluto, e hipotônico quando eu tenho uma concentração menor de soluto. E a difusão simples, ela acontece do meio hipertônico para o hipotônico. Difusão facilitada do meio hipertônico para o hipotônico e a osmose do meio hipotônico para hipertônico. Para vocês entenderem melhor isso que eu acabei de falar, vamos olhar aqui os três exemplos, né, que eu citei acima. Olha só. Digamos que aqui é o meio extracelular, ou seja, o meio de fora da célula, e aqui nós temos o meio intracelular, que é dentro da célula. O que acontece na difusão simples? A difusão simples é o transporte, né, de soluto de fora da célula para dentro da célula, de onde tem mais soluto, estão vendo que aqui tem mais oxigênio, para onde tem menos soluto, né? Porque a tendência natural da célula é que aqui se iguale essas concentrações. E quando eu tenho concentrações igualadas, eu chamo de meio isotônico, tá? Então, a difusão simples, soluto do meio hipertônico para o meio hipotônico, ou seja, de onde tem mais para onde tem menos, né? A tendência é atingir a isotonia, a igualdade entre solutos que estão dentro da célula e que estão fora da célula, né? Um grande exemplo aqui é o oxigênio, né? Então, ela passa tranquilamente, o oxigênio que passa tranquilamente pelos fosfolipídios sem necessidade alguma de gasto de energia, tá? Na difusão facilitada, nós temos moléculas maiores que precisam passar para dentro da célula, né? Um exemplo aqui é a glicose, porém, ela não consegue passar, por às vezes ser grande, pela camada fosfolipídica. Então, existem proteínas, né, importantes nas nossas células, na membrana plasmática, que facilitam essa passagem. Por isso, chamamos de difusão facilitada, tá? Essas proteínas, nós chamamos elas de permeases, né? E nós temos também a osmose. A osmose, ela é diferente da difusão simples e facilitada. Por quê? Porque aqui nos dois eu tenho soluto passando do meio hipertônico para o meio hipotônico. E aqui eu tenho solvente, ou seja, eu tenho água passando do meio menos concentrado, ou seja, do meio hipotônico, para o meio que está mais concentrado, que é o meio hipertônico, tá certo? Então, por que a água está passando para o meio que está mais concentrado de soluto? Porque a água, ela gosta de diluir, né? Onde ela vê soluto, ela quer diluir. Então, se dentro da célula tem mais soluto, a água vai querer entrar, tá certo? Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre osmose, tá? E esse exemplo que eu coloquei aí é um processo de osmose que está acontecendo numa célula vegetal, tá?
as células animais também ocorrem, tá? Olha só, nós temos aqui uma célula vegetal que foi colocada em um meio hipotônico, ou seja, um meio onde tem menos soluto, tá? E dentro da célula, ela está hipertônica, ela tem mais soluto. Se eu coloco, né, essa célula no meio hipotônico, a tendência da água vai ser entrar, né? Existe uma força que é exercida, né, aqui na parede celular da célula vegetal, que nós chamamos de pressão osmótica, que é a força que empurra a água para dentro da célula. Então, se tem soluto aqui dentro, a água que está fora, ela vai entrar. E essa célula, ela vai ficar túrgida, ou seja, ela vai ficar inchada, né? Se isso acontece numa célula animal, essa célula, ela pode ocorrer uma lise celular, né, que é a morte da célula, né? Ela se desfaz porque ela explode, ela estoura, certo? Tem até um exemplo aí na atividade de vocês podem estar olhando também. Se eu pego uma célula e coloco essa célula no meio isotônico, ou seja, no meio que está concentrado de soluto, tanto fora da célula quanto dentro, nada vai acontecer. Porque a mesma quantidade de água que vai entrar, vai sair. Então, nós dizemos, ela vai ficar assim um pouco frouxa, né? Então, nós dizemos que a célula está flácida. Se eu coloco uma célula vegetal no meio isotônico, ela vai ficar flácida. Se eu coloco uma célula vegetal no meio hipotônico, ela vai ficar túrgida, certo? Se eu coloco uma célula vegetal no meio hipertônico, ou seja, um meio onde fora tem bastante soluto e dentro tem menos, o que acontece? A água que está aqui dentro dessa célula, ela vai querer sair para onde tem soluto, né? Ela é atraída pelo soluto. Então, vai acontecer um processo que nós chamamos de plasmólise, ou seja, a célula vai ficar murcha, tá certo? Então, nós temos o transporte passivo e também nós temos o transporte ativo, que é o transporte que acontece com o gasto de energia, né? Com o gasto de ATP, tá? Então, transporte ativo, gasto de energia, né? E também é necessário proteínas transportadoras para fazer esse transporte. Um exemplo de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio, tá? Um exemplo dos mais conhecidos aí. Nas nossas células, nós precisamos de potássio no meio intracelular. E nós precisamos de sódio também no meio intracelular, mas não em grande quantidade. Então, às vezes, quando entra bastante quantidade de sódio dentro da nossa célula, essas proteínas aqui, elas enviam o sódio que entrou demais para fora das nossas células, para a gente não ficar prejudicado, né? Enquanto isso, quando tem muito potássio fora da célula, ela envia mais potássio para dentro da célula. Lembra que eu falei que a tendência natural das coisas é a igualdade, é a isotonia? Que fique soluto fora e a mesma quantidade de soluto dentro? Aqui não pode ficar igual, porque nós não precisamos de grande quantidade de sódio dentro das nossas células. É pouca quantidade de sódio dentro das nossas células e uma quantidade maior fora. Porém, o potássio, nós precisamos de uma quantidade maior de potássio dentro das nossas células do que fora. Por isso acontece esse transporte ativo, porque gasta energia fazer esse tipo de transporte. Dentro do transporte ativo, nós também temos as endocitoses e exocitoses. Endo, né? A própria palavra já diz dentro. Então, às vezes, a célula, ela precisa enviar para dentro moléculas maiores, tá? Partículas maiores que a membrana plasmática e nem as proteínas conseguem fazer. Então, a célula, ela fagocita, né? Alguns tipos de partícula. Então, nós temos a fagocitose e a pinocitose. Na fagocitose, a célula, ela engloba, né? Vocês têm imagens aí na atividade de vocês, partículas são sólidas. E na pinocitose é o englobamento de partículas diluídas, né? Soluto diluído, né? Então, partículas diluídas, que aí fica
substâncias líquidas, certo? Também nós temos a exocitose, que é quando a célula não precisa de algo, quer mandar para fora, né? Exo significa fora, né? Que nós chamamos de excreção. E essa excreção acontece por meio de vesículas, tá? Vocês vão estudar como que esse processo quando nós formos estudar as organelas celulares, tá bom? Então, esses dois tipos também, endocitose e exocitose, faz parte aí do processo ativo onde gasta energia, tá bom?